Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade ao Montenegro de promover esse tipo de debate, que não é comum, né? Registrar aqui que o nosso deputado Hugo Leal chegou cedo, né? Cumpriu aqui o compromisso e veio colaborar, e já sei que está cheio de novidade boa para a categoria aí, numa série de questões, né? O secretário Osório não pôde vir porque achou que ia terminar uma audiência pública no centro, mas não deu tempo, e aí ele pediu para o Breno vir representá-lo, né? E o Breno é o cara que sabe tudo também, ali é o 02 ali do gabinete. Jorge Felipe Neto e o Jorge Felipe estão com problemas pessoais na questão de saúde lá da família e não puderam vir, né? E aí eu vou convidar então o deputado Hugo Leal para vir à mesa. Além deles, por favor. Além vou convidar o Breno também, né, representando o secretário Osório. E gostaria de convidar o Vinícius Mesquita, o diretor da OCB e representante do ramo transporte no cooperativismo do Rio de Janeiro. E o Marcos Bezerra, que é o meu presidente lá do CRT, né? Bom, senhores, vamos sentar. A ideia desse debate, né, a gente podia, em princípio a gente ia fazer uma palestra e tudo mais, mas a gente achou que seria mais produtivo promover um debate com os representantes das esferas de governo sobre o futuro do táxi, porque está acontecendo uma série de mudanças, né? E não são mudanças só em razão da entrada de concorrentes irregulares, são mudanças de toda a ordem em razão de inovações tecnológicas e até postura da própria população em relação ao mercado e postura do taxista em relação ao seu mercado. Então, para onde vai essa profissão nos próximos anos, né? E qual é o papel do governo em relação a isso nos próximos anos? Qual é o papel da categoria em relação a isso nos próximos anos? Essa é a tônica do debate. A intenção é trazer as ideias aqui e ver como é que a gente pode implementá-las, ou pelo menos identificar os pontos que devem ser de atenção tanto para governos quanto para a categoria. Vou passar a palavra para o deputado, né, que chegou primeiro, pontual. Obrigado, deputado. Bom dia a todos. Bom dia, Abdu. Bom dia aos nossos companheiros aqui do debate. O convite aqui hoje foi para nós conversarmos sobre a questão do serviço, né, de transporte de passageiros, transporte individual de passageiros, esse detalhamento. Como disse o Abdu, vamos evitar de fazer aquela palestra formal e vamos logo para o cerne das questões, das perguntas que estão sendo feitas. E eu inicio aqui exatamente com a fala do Abdu, quer dizer, a linha de ação que foi colocada aqui. O mundo todo passa por um processo de evolução. Isso é natural. As coisas estão mudando numa rapidez, principalmente com a agregação de tecnologia, impressionante. Eu vou dar um exemplo, dentre vários. Se alguém tem uma linha de telefone aqui, 9982, ou 99982, significa que foi um dos primeiros celulares que tinha no país, coisa de talvez 20 anos atrás, chega a tanto isso, mas 20 anos atrás. Você lembra quando custava um telefone há 20 anos atrás, um telefone celular? Era um tijolo, praticamente você tinha que carregar uma bateria na mochila, era uma coisa enorme. Isso, o processo tecnológico foi demonstrando que a linha custava em dólar. Eu lembro que pagava-se 8, 9, 10 mil dólares por uma linha de telefone celular. Isso era uma característica do nosso tempo. Depois veio aquele StarTAC que era parecia um tijolo, só que tinha uma capinha de abertura. Isso também, o processo tecnológico. Hoje todos, não é possível que uma pessoa não tenha um smartphone, e hoje em dia todo mundo tem uma câmera no smartphone, filma, fotografa. O processo tecnológico chegou a um ponto que, pronto, ele já faz parte, já é um processo inerente. A questão dos veículos, né, o aprimoramento dos veículos. Você pega os veículos antigos, sou do tempo aqui que
o veículo mais utilizado pelos táxis era aquele Volks 4 portas, lembra disso? Eu não sou é tão antigo assim, mas com certeza a gente tinha lá aqueles Volks 4 portas que eram que praticamente era o domínio da categoria. E hoje os sistemas são outros, hoje os veículos são outros, aprimoramento, a tecnologia embarcada hoje nos veículos de passeio e nos veículos de carga, então é uma coisa impressionante. Nós estamos tendo dificuldade, eu falo isso porque eu estou na Comissão de Viação e Transporte na Câmara dos Deputados, vai fazer 10 anos, e nossa discussão, nosso processo de discussão sempre se pauta especialmente para a questão logística, dos transportes marítimos, ferroviário, aquaviário, e obviamente foco no ferroviário e mais especialmente, que o país é um país rodoviário, na questão do transporte rodoviário, de carga, de passageiros, de transporte individual. E esse é o nosso trabalho, esse é o nosso aprofundamento, essa é a tese que a gente vem fazendo ao longo de muitos anos na Câmara dos Deputados. E essa oportunidade me abre a oportunidade lá de fazer esse debate mais afinco. E quando você olha o sistema hoje de transporte de passageiros e do transporte de cargas, operado por caminhões, por transportadores, quando você olha uma cabine de um caminhão, praticamente é uma cabine de um Boeing, tanta informação, é tanto painel. E hoje, recentemente agora na semana passada, foi lançado lá em São Paulo, a FETRAN, que é uma Feira Nacional de Transporte de Cargas, e já tem um veículo, já estava sendo apresentado o ano passado, um veículo da Mercedes, que tem piloto automático. Pronto. O motorista vai lá como se fosse um avião, ele dá partida e o próprio caminhão, ele obviamente com sensores, ele já sabe a velocidade, sabe a distância de outro veículo, sabe, é uma coisa impressionante. Ou seja, praticamente o motorista de caminhão, a gente imaginava ser um pouco mais difícil, daqui a pouco também vai ser apenas um piloto, como um piloto de boxe. Nunca vai ser substituído o ser humano, vai ser muito difícil, ainda uma tecnologia, mas de qualquer forma, essa é uma coisa impressionante e é uma coisa da realidade, nós estamos convivendo com isso. Eu falo aqui da experiência que tive também, quando fui secretário de Estado aqui no Estado do Rio de Janeiro, quando fui presidente do DETRAN, de 2003 a 2005, e a lógica que nós tínhamos nesse trabalho, na verificação, no aprimoramento, da inserção da tecnologia nas ações, nos processos de emissão de carteira, de documentos, tudo isso. Outra coisa que a gente pode voltar um pouco ao tempo aqui, lembrar das carteiras de motorista, como eram as carteiras de motorista, era aquela amarelinha com contorno azul, depois virou aquela roxinha que valia até os 40 anos, lembra disso? Tudo isso, os sistemas não eram integrados e nem tinham sistemas de você fazer o compartilhamento. Hoje em dia, se você tirar uma carteira aquela já atual, tirar aqui no Rio de Janeiro e for lá no Maranhão e tentar tirar uma outra, o sistema é único, o sistema vai bloquear. Antigamente tinha o tal do PGU, vou falar para vocês que era uma coisa assim, ainda existem pessoas que têm esse PGU e a gente sabia que o sistema de aprimoramento, o sistema de aprendizagem, a gente sabia muito bem como é que às vezes as carteiras eram emitidas. Tudo isso passa por processo de mudança. E essa lógica do processo de mudança que nós temos que estar preparados. Essa lógica a inserção da tecnologia no nosso dia a dia que nós temos que estar preparados. Hoje, vou falar mais recentemente, você tinha plataformas de GPS, de sistemas de satélite, que eram aquelas acopladas nos veículos. Hoje, eu não sei, ainda pode existir pessoas que usam. A Waze, que é uma plataforma livre, né, que você pode utilizar lá, faz as propagandas dela, dificilmente o Waze, talvez um outro, a Google Maps, tem um indicativo de tempo, de que hora que você vai chegar, tudo, de uma informação que hoje não só o profissional, o taxista, o outro, todos nós utilizamos essa plataforma, já pronto, virou quando até interessante, quando você liga para casa e fala para sua mulher, não, estou chegando, você está onde? Então manda a informação do Waze que eu quero saber se você está aí mesmo. Pronto, acabou. Não tem como mentir. Se o cara fala assim, você está onde? Estou aqui na abolição. Está aí mesmo, está longe, mas você está no Waze, bota o Waze e manda para mim. Pronto, acabou. Como é que você vai falar que não é? Entendeu? Isso aí chama uma faca de dois legumes, ou seja, você vai sempre ter uma situação positiva da tecnologia e vai se conviver com algumas outras coisas que vão ser, entre aspas, né, da modernidade, constrangedoras, mas toca o barco. E aí, tentando fazer essa lógica, nós nos deparamos com a circunstância atual.
o que foi o processo tecnológico hoje no mundo, do sistema, dos aparelhos, telefones, aparelhos, computador, o que era o computador há 40 anos atrás, o que é o computador hoje, o que era o computador, o que era o telefone celular, como é que ele acoplou. Quer dizer, na realidade, tudo está se transformando num processo único. A sua vida acaba se transformando num aparelho de telefone. E ali você faz tudo, você anota, você faz compra, você faz cálculo. E isso é o processo de... Ainda vão ter muitas pessoas que vão estar excluídas digitalmente, mas a maior parte delas, as que usam serviços públicos e outros serviços, vão estar se utilizando desse tipo de instrumento. Às vezes, hoje a pessoa não tem mais nenhum celular. Às vezes, por causa da questão das telefônicas, então a pessoa busca 4, 5 bandeiras para ficar com a Claro, com a Oi, com a TIM, com a Nextel, porque em algum lugar uma delas vai pegar. Então é uma lógica até consumista, mas é uma coisa importante. Bom, tudo isso a gente fala para nós nos situarmos no tempo, para entender em que momento nós estamos. Quando começou essa discussão desse serviço não, vamos chamar dessa plataforma tecnológica denominada Uber, ele chegou exatamente como podia ser na Google Maps, presta um serviço, você vai lá na internet, faz o serviço, faz uma busca. Bom, até aí tudo bem. A linha de trabalho do mundo digital, ela é muito rápida, ela é muito próxima, porque você pode resolver qualquer problema na sua vida em questões de minutos. Até aí tudo bem. Vou te citar um outro exemplo. Antigamente você ia fazer uma viagem, ou ia comprar uma passagem, você tinha que ligar para a operadora, para agência de viagens, essa coisa toda, reservar o hotel. Hoje você pega um aplicativo, o Booking, pega outro aplicativo, qualquer um, Trivago, seja o que for, você marca o hotel, paga o hotel, chega lá e está tudo reservado, tudo bonitinho, tudo certinho. Compra passagem. O problema de comprar passagem, por exemplo, o site Decolar, não sei se alguém já teve essa experiência, eu já tive. Se você falhar se você quiser trocar depois ou pedir o dinheiro de volta, pelo amor de Deus, é uma loucura. Já tem 500 mil denúncias contra o site Decolar, porque você compra a passagem, às vezes compra até num preço barato, porque ele pesquisa para você, mas isso sai caro para você depois, se você não viajar, ou quiser trocar, ou quiser pedir o dinheiro de volta. Então, são essas circunstâncias que a tecnologia te oferece, mas também, às vezes, cobra um preço alto, exatamente por essas circunstâncias, porque ele justifica que aquele serviço, para colocar aquela plataforma no ar, tem esse custo. Então, hoje o emprego de agente de viagem, ele está minguando, ele está, aos poucos, ele vai se desaparecendo. Você tem lá algumas pessoas de confiança que apontam, mas com a perspectiva da internet e o acesso cada vez mais fácil para as pessoas, isso vai se tornando uma questão natural. E onde é que entra essa circunstância, então, dessa plataforma denominada Uber? E como é que esse assunto entra aqui no Brasil? Entra dentro dessa perspectiva, oferecer um serviço, começou em Los Angeles, começou nos Estados Unidos, depois se espalhou em alguns locais. Mas é simples, o que eu ofereço é uma plataforma tecnológica. Já conversei com eles, já me reuni, já ouvi aqui no Brasil, já vi em outros locais o debate. Bom, perfeitamente. Eu vou resumir a minha fala. Eu acho que você estava lá na audiência pública, na penúltima, não nessa última que foi do Celso Russomano. Quando começaram aquela discussão, aquele debate, e me coube a mim fazer a relatoria de um projeto do deputado Paulo Teixeira e da deputada Renata Abreu, que um é de um ponto, outro, os dois são defendendo a questão de um dispositivo do Código de Trânsito, que fala sobre o serviço de transporte de passageiros individual, e um proibindo qualquer forma, o projeto da Renata Abreu fala que proibia qualquer forma de avanço de plataforma tecnológica, internet, que qualquer serviço que fosse feito dessa natureza. Não é assim, né? Não é negando uma realidade que você vai combatê-la. A questão da tecnologia ela é inerte, ela já é inerente à atividade, vai acabar acontecendo. De uma forma, você querendo ou não querendo, vai acabar isso acontecendo. E o do Paulo Teixeira falando que qualquer serviço,
qualquer serviço, quer dizer, o serviço individual de passageiros continuar sendo feito à disposição na rua, como é feito, e também por plataformas tecnológicas, como já tem hoje, feita plataformas tecnológicas para chamar táxi. Eu só me utilizo desse tipo de instrumento. Acho fantástico, resolve um monte de problema. E o que você tem a ver cada vez mais se aprimorando numa circunstância dessa. Infelizmente, o que tem acontecido, que essas plataformas tecnológicas têm acabado dentro de um conceito, que eu digo que é uma situação que acaba sendo inerente, das cooperativas, dos pontos. Isso, no conceito antigo, isso era uma forma, era mais rápido, era uma proximidade da sua casa, e hoje em dia, com um simples teclinha, que as pessoas não vão abrir mão disso, acabaram tirando, quer dizer, encerrando um ciclo, ou ainda diminuindo um ciclo, que são essas características. Então, gente, aí quando a gente traz a questão do Uber, na discussão da audiência que nós fizemos lá, e nós estamos aprimorando o texto para poder entregar, e até para poder ouvir muito mais, já ouvimos na semana passada, uma outra audiência, eu digo o seguinte: perfeito, quando o Uber se coloca como uma plataforma tecnológica, perfeitamente, pode ser, não tem problema nenhum, tem várias, tantas outras. Se o Uber é legal, a pessoa que presta o serviço para ele é clandestino, é ilegal, porque ele não tem registro em lugar nenhum. Qual é a lógica da prestação de serviço a qual ele está vinculado? Eu disse a eles, inclusive, na audiência e depois em reunião, eu falei assim: vocês estão correndo um risco altíssimo, porque como tem um ganho alto, eles acabam correndo um risco altíssimo das questões trabalhistas, dessa história de parceria do veículo, uma série de outras circunstâncias que por óbvio, vão enfrentar, não agora, mas depois. Como eles são virtuais, como eles estão, acho que, salvo engano, em Palo, não sei onde é a sede mundial da... não, é na Califórnia. É porque ele pode ter sede onde ele quiser, pô. É porque eles podem ter sede onde eles quiserem. Se eles falar que está em Amsterdã, ele é um digital. Se começar a dar problema, ele vai lá, fecha, vai para casa, vai embora e acabou. E quem vai reclamar para quem? Servidor master, que é um aparelho, é uma peça. Aí o cara tira o servidor, desliga, queima uma parada, acabou. Acabou. Gente, pelo amor de Deus, hoje eu não quero discutir aqui só essa questão de discussão da tecnologia. Eu quero discutir o que nós temos aqui hoje, o nosso sistema. Porque se a gente... Eu falei, se aceitar dessa forma, e eu estava discutindo muito, eu conversei muito com o deputado Celso Romano, que é uma pessoa especializada nessa área de defesa do consumidor. Nós tivemos em audiências públicas, tivemos lá um café da manhã com a Federação dos Táxis e outras pessoas desse transporte individual de passageiros, discutindo exatamente isso. Há um equívoco muito grave na interpretação dessas circunstâncias. Porque fica parecendo que quem é contra o Uber é contra a tecnologia e é contra o bom serviço. Mas isso é um raciocínio burro, e é ilógico, mas contamina, infelizmente contamina. Fica parecendo assim: então se você é contra o Uber, você não quer trabalhar melhor, você não quer ter um carro melhor, você não quer ter a tecnologia. Mas como assim? Eu falei assim: apontem vocês aí, falando com quem está discutindo, apontem vocês onde é que tem falha no serviço de táxi, ou não, mas eu quero um serviço especializado. Ora, você tem cooperativas que fazem serviços especializados maravilhosos, você pode lá fazer cadastro, fazer controle, você pode fazer com aplicativo, com telefone, da forma que for. Você tem táxi executivo, você tem os táxis, os transportes placa vermelha também, preto, ou seja, até o serviço de transporte de passageiro, individual de passageiro, táxi, que é o regulamentado, ele também tem tudo que pode ser oferecido pelo Uber. Então é uma falácia ficar defendendo, dizendo que não, o Uber é uma forma de aprimorar o sistema. Não, o sistema já é aprimorado, você precisa colocar regras, entender qual é a lógica, fazer essa seletividade. Então, quando as pessoas me questionaram, falaram: não, o deputado está defendendo aí a questão da tecnologia, defendendo o Uber. Pelo contrário, como é que eu vou defender uma coisa que eu não acredito que é uma coisa que seja clandestina? Eu não posso defender. E o outro exemplo que eu dou, se a moda pega, eu falo: quer dizer que tudo bem, deixa aí, já que não precisa cumprir a obrigação legal, não precisa cumprir
ali a lei de mobilidade urbana, não precisa cumprir o que está no código, não precisa pagar ISS, não precisa recolher imposto. Essa festa, tá bom. Falei para um colega aqui, que é policial, foi daqui a pouco vão criar o Uber de segurança pública, para o segurança. Eu faço o seguinte, eu mando um Uber, aí você vai me arrumar uma pessoa armada, se com pote ou sem pote de arma, não faz diferença, mas deixa a pessoa armada, que não tem curso de ata, da segurança privada, e nem é da atividade policial, para andar comigo. O que é isso aqui? Isso é o meu Uber, segurança pública. Pô, mas não pode, meu filho, você já tem um serviço de segurança pública, que a polícia te dá, se você quiser, contrata um serviço regular, de uma empresa regular de segurança privada. Não, mas esse aqui, ele é armado, está armado e está comigo, é meu, mas é porque é mais forte, ele sabe lutar. Estou dizendo o seguinte, pode parecer um pensamento absurdo, mas daqui a pouco, se para esse serviço que tem regulamentação, que tem pontuação, que está lá previsto no sistema legal nosso, pode, quer dizer, para o taxista pode, e para os outros serviços que estão aí regulares também. Daqui a pouco vai poder para qualquer coisa. Até para os poderes judiciário, legislativo, executivo. Não sei, é questionável. Isso já há, dentro da tecnologia, algumas soluções no sentido de substituir, criar cidades participativas onde você substitui o parlamentar? Isso eu não tenho dúvida, isso aí é outra coisa que pode acabar daqui a pouco. Eu falo o seguinte, eu estou na atividade política, né? Eu estou no meu 10º ano de mandato de deputado federal, porque eu gosto, porque eu me identifico. Agora, eu não tenha dúvida que as plataformas tecnológicas, inclusive de consulta à população, vão agir de uma tal forma que daqui a pouco o próprio legislativo, o parlamento, não vai ser a circunstância mais importante. Mas eu não quero me estender aqui, porque eu acho que é um debate, eu vim para fazer essa pontuação. E o que é o desdobramento agora? O aprimoramento da legislação para evitar que a briga seja com a tecnologia ou a briga seja com o aprimoramento do serviço, e a gente possa retirar do mercado alguém que está incomodando, que está ferindo a concorrência legal, e foram feitos 3 requerimentos da Comissão de Defesa do Consumidor para a suspensão imediata do sistema, desse aplicativo Uber, pela prática abusiva do Código de Defesa do Consumidor. O requerimento 75, que vai para a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor no Ministério da Justiça, pedindo a suspensão e falando é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais e competentes. Então tem esse pedido, tem uma outra representação ao Ministério Público, aos Ministérios Públicos Estaduais, para determinar o recolhimento do ISS por parte dessas entidades no cupom fiscal, para que se torne uma prática regular, que possa ser recolher impostos, e ao CAD por prática de infração na ordem econômica do aplicativo Uber, pedindo abertura de inquérito, já foi aberto por concorrência desleal, exatamente por não obedecer nenhum dos regras que estabelecem a nossa legislação atual. Então, deputado, mas um ponto interessante com relação ao CAD. A legislação do CAD proíbe a emissão de opinião sobre processos em andamento. Tanto o procurador quanto o presidente, antes da conclusão, porque o processo que existe lá está em fase inicial, por diversas vezes na mídia já emitiram opinião. E isso torna o julgamento do CAD suspeito. Nesse caso, eu acho que caberia até algum apontamento, algum apontamento do Legislativo em relação ao CAD nesse processo específico. Então, o que nós estamos discutindo, e isso foi agora na quarta-feira com o deputado Celso Russomano, é fazer esse questionamento ao CAD, pedir que ele faça a emissão da sua informação o mais rápido possível e apresentar o recurso ao Ministério da Justiça. Porque o CAD pode ter até uma visão liberal, mas não pode agir da forma que ele está pensando, porque está indo de encontro à legislação. Repito, vou repetir aqui 10 vezes quando necessário. A nossa discussão não é com a tecnologia. Esqueça, nós não podemos brigar com a tecnologia. Nossa questão não é com aprimoramento do serviço, não é. Nossa questão é pela ilegalidade.
Se a gente aceitar a ilegalidade da forma que está sendo prestada, contra toda a legislação pátria, aí nós estamos no caos, aí é a barbárie. Obviamente, deixando bem claro aqui, que não há possibilidade da gente imaginar defender uma circunstância como essa com qualquer ato de selvageria, de qualquer ato por mais que possa em prática tentar justificar, não há possibilidade de você justificar uma violência à legislação com uma outra violência do ponto de vista físico. Se nós formos para essa linha, nós vamos transformar o que aconteceu, com todo respeito e guardadas as devidas proporções, ontem na França. Mais de 150 pessoas mortas por alguém que quer justificar uma questão espiritual, religiosa, seja lá como for. Nada justifica uma atitude que possa externar uma raiva, alguma coisa nesse sentido, porque existe um dispositivo na lei, no Código Penal, que diz uso arbitrário das próprias razões. É isso aí, doutor? Uso arbitrário da força e uso arbitrário da própria razão. Quer dizer, a pessoa que age achando que está fazendo uma boa coisa, isso também é crime. Então nós não vamos querer nos comparar com essa questão, se eles estão na forma ilegal, eu não vou me transformar ilegal para me comparar com eles. Apenas essa lógica, esse aviso, porque não é possível, não é crível aceitar. Manifestação na internet, manifestações que já foram feitas, mobilização da cidade, isso tudo eu acho que é positivo, que tenha que ser feito de forma inteligente, conquistando a população e não afastando mais a população. Obrigado. Eu vou chamar a atenção aqui para alguns pontos interessantes. Essa questão do Uber, né, e o mercado de vocês, na verdade, está refletindo uma mudança de conceito, de comportamento econômico. A tecnologia está promovendo nas pessoas em geral, principalmente nas novas gerações, que são as gerações hoje formadoras de opinião, por incrível que pareça, houve uma inversão, né? Antigamente os mais antigos formavam opinião, hoje, cada vez mais, os mais jovens estão formando opinião. E essa geração está vindo com um conceito econômico diferente, está enxergando a economia de modo diferente. E aí vem questões de implementar no país um mercado totalmente liberal. Só que esse não é o nosso modelo constitucional. O nosso modelo é de um Estado social, onde você tem a liberdade, mas resguarda o bem-estar social, né? Ou se muda a Constituição, né? Ou deve-se observar esse primeiro ponto. A economia compartilhada, né? Muita gente diz que o Uber é uma empresa de economia compartilhada. Não é. Não é, né? A economia compartilhada ou a economia colaborativa se baseia no link entre pessoas que estão horizontalmente postas. O Uber, por exemplo, e o Lyft e tantos outros, eu não ia ficar fazendo propaganda só, mas enfim, eles, na verdade, eles buscam cada vez mais a concentração. Eles se utilizam do modelo tecnológico e das ideias que ainda não estão arraigadas, de conceitos que as pessoas ainda não absorveram, seja no judiciário, muitas vezes pela uma boa parte dos legislativos, né? O executivo também ainda não conseguiu absorver que essa discussão, na verdade, é uma discussão de Estado. Começa com o Uber, mas o Airbnb, na questão da hotelaria, né? E tantos outros. O fato é o seguinte, a gente vai passar, a gente está num momento histórico interessante de alteração dessa consciência, né? Para onde a gente vai? Pois bem, nesse ponto, eu vou chamar a atenção para uma questão relevantíssima, deputado Breno. O setor de táxi, ainda que ele tenha suas falhas com relação à concentração pontual, essa concentração ela nunca é maior do que 10%. Né? Então, as empresas ali. No geral, esse setor é um daqueles que cumpre a função constitucional prevista para o nosso país de distribuição de riqueza e que eleva uma quantidade expressiva de famílias à classe média. É um dos setores que se coaduna com essa ideia da nova economia, né, já faz tempo. É um dos setores onde o capital não conseguiu
monopolizar. E agora, através da tecnologia, e não é só a tecnologia, é importante registrar, é o que está por trás em termos de conceito de mudança econômica, né? Essas ideias que ainda não estão bem formadas na cabeça das pessoas, mas que já geram discussões apaixonadas, né? Existe um grupo de estudantes pela liberdade, que defende o Uber com unhas e dentes, mas, na verdade, o que eles defendem é essa ideia de que qualquer um pode acessar qualquer coisa, de que qualquer um pode vender qualquer coisa para qualquer um, pura e simplesmente, que a economia ela deve ser horizontalizada, né? Eu acho que é importante, sim, horizontalizar a economia. Eu sou apaixonado por essa ideia também, mas é importante identificar aonde ela está, porque eu não posso compactuar com uma tecnologia que vem gerar, logo, a monopólio. A supercapitalização dessas empresas vai acabar gerando esse monopólio. Abdu, eu não sei nem se ela vai estar gerando somente um monopólio. Bota um dia todos ainda. E o que acontece? A questão da Uber, a entrada dela, o entendimento não é só por esse lado dela querer ser monopolista, monopolizar toda essa, mas o não cumprimento da lei e ela estar fomentando uma atividade irregular de transporte de passageiros. Esse é o ponto fundamental do não cumprimento da lei, sem necessidade de se criar novas leis, novas regras, novos decretos, porque isso hoje já é existente. Já existe uma lei na qual autoriza o táxi a fazer serviço de ponto a ponto e todos os demais que fazem serviço correlato são irregulares. Então, tem um pouquinho mais, eu acho, que todas as discussões que eu tenho visto, elas estão caminhando muito para a questão da legalidade. É legal, não é legal. Só que tem um ponto importante. Do mesmo jeito que eu tenho, a Constituição, ela é a nossa base. É aquilo que a gente combinou enquanto nação e falou, olha, aqui a gente tem uma série de caminhos a seguir para chegar na nação que nós queremos. Ainda está longe, né? Mas a gente teve muito avanço. Então, um dos pontos é o modelo econômico. A gente não tem aqui um modelo liberal. Há a liberdade, a livre iniciativa, mas ela se submete às funções sociais de interesse da vida do país. E uma delas, e o deputado já está há 10 anos lá, ele acompanhou isso também, e antes estava no Detran e participou dessas discussões com certeza, é o seguinte: em 2002, desde a Constituição, né, há a obrigação das cidades entregarem uma vida sustentável. Cidades sustentáveis. E isso envolve vários conceitos, mobilidade, principalmente. E olha, a partir daí, o Estatuto das Cidades. O desenho do Estatuto das Cidades não é um desenho que privilegia e dá liberdade ao transporte individual, muito ao contrário mesmo. E eu não estou nem falando do remunerado. O artigo que o Uber usa para dizer que ele se enquadra ali e ali é livre, na verdade se refere ao meu carro, que não é remunerado. A possibilidade do Estado estabelecer rodízio, a possibilidade do Estado de estabelecer proibição de entrada em áreas centrais, não é? Se você puder observar, Abdu, no município do Rio de Janeiro foi feito isso. Está sendo feito isso. A política de mobilidade é em função disso. Tiramos quase 3.000 vagas rotativas, reformulamos todo o sistema. Então, hoje, o município do Rio de Janeiro, ele tem essa preocupação e tem essa ideia da sustentabilidade, mas não com o foco não com o foco do transporte individual. O táxi é uma ferramenta para facilitar a retirada do carro particular entrando dentro da cidade. Isso é uma ferramenta que é muito importante ser trabalhada. Eu só queria te interromper para poder dizer que, na verdade, o município do Rio, o município do Rio investiu milhões e milhões e bilhões de reais na construção daquilo que o Estatuto das Cidades apontou para as cidades. É uma construção de décadas, né? E aí agora, e essa é a preocupação maior, deputado, independente da questão legal, a questão legal está batida. E aí
Só que a justiça está elevando a discussão para uma questão principiológica, e princípio é um negócio muito aberto, né? O nosso país não tem essa tradição ainda, e a Constituição está sendo toda feita em nível de princípio. Mas está esquecendo que também é princípio constitucional o direito a uma cidade sustentável. E que é impossível você entregar uma cidade sustentável em que você privilegie o transporte individual. A ordem é transporte de grande capacidade e não é ônibus. Muita gente acha que transporte de grande capacidade é ônibus. Não, não é. É média capacidade. Depois o transporte de média... Na verdade, a prioridade é o transporte a pé ou não motorizado. Essa é a prioridade. Entregar... É a prioridade. Até porque você só nasce andando... Bicicleta, né? É entregar para as pessoas a cidade. Isso, pelo menos no centro da cidade, em alguns pontos da cidade, o Rio de Janeiro vem fazendo, em razão de uma obrigação legal, né? Já está desenhada na legislação. Depois, transporte de grande capacidade, média e, por último, de maneira controlada, porque tem impacto em todo o sistema, o transporte individual. E aí que vai se dividir em remunerado e não remunerado. Dentro do remunerado eu tenho o fretamento e eu tenho o táxi. Hoje, esse é o desenho construído. E esses dois segmentos, eles estão lá. Mesmo o táxi, e aí como a gente já chega numa visão de futuro, talvez ele passe por uma necessidade de readequação, de reestruturação e de compartilhamento de veículos entre os operadores que tem hoje, para redução do número, mas numa redução que seja integrada a uma cidade inteligente, em que eu consiga, mesmo reduzindo o carro, atender uma demanda, mas com isso gerando maior fluidez do tráfego e tudo mais. Essas são as discussões que eu acho que a categoria tem que começar a pensar, né? Queria registrar aqui, o deputado Jorge Felipe conseguiu vir. Tudo bem. Ele estava lá com problema e conseguiu vir. Eu agradeço, Felipe. Eu que agradeço o convite. É porque, gente, eu peço desculpa pelo leve atraso, estou com minha digníssima grávida em casa. Então, passou mal de manhã, eu tive que esperar o sogrão chegar para poder vir para cá. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, deputado Hugo. Prazer estar aqui com vocês. Bom, então eu queria registrar isso. Eu acho que todas as discussões daqui para frente tem que passar pela legalidade, mas a legalidade também tem que ser para esse modelo. Afinal, a gente investiu milhões e bilhões e bilhões de reais nessa construção. Abdu, eu não tenho nenhuma dúvida. Para mim, quando você faz isso, vai, obviamente, ao encontro que nós temos discutido lá permanentemente esses anos todos, com relação ao Estatuto da Cidade, a questão da mobilidade. Isso é o que é o palco. Aliás, você sair no Rio de Janeiro hoje, claro, com perspectivas boas no futuro, é você se irritar, né? Porque para quem trabalha então na rua de táxi, você não tem a menor ideia do que vai acontecer. O Breno que o diga, deve ouvir isso todo dia, né? Você percebe, imagina que o Breno deve ouvir, o Rafael também, na Secretaria de Transporte e da obra. A cidade está passando por uma grande transformação e a lógica vai ser essa. A cidade tem que ser feita para as pessoas, para poder, depois nessa mobilidade que seja feita por transporte público. É claro, quando você viaja, vai para outra cidade, você vê isso também. A nossa lógica, infelizmente, durante muitos anos, foi de incentivar a compra de veículo. Tudo bem, como patrimônio, como algo. E também depois a questão da motocicleta, que hoje tem se transformado, infelizmente, numa devastação, principalmente de vidas e de sequela de pessoas. Então, essa tem uma preocupação. É claro que eu concordo com você. Agora, você veja que essa plataforma tecnológica que oferece um serviço não regular de transporte individual, ela vem tentando se camuflar como isso. Não, isso aqui é carona solidária. Pelo amor de Deus, bicho. Isso aí é achar que todo mundo é ridículo, todo mundo é burro, ninguém não tem um raciocínio. Carona remunerada. Conceitos... Não, todo mundo é burro. Agora, o que eles fizeram? Se você for ver, não sei se aqui no Brasil está funcionando isso, mas o que eles fizeram nos Estados Unidos? Eles criaram lá as plataformas do Uber, tem lá o tal do Uber Black, que é o executivo, que é mais caro, com certeza mais caro que o transporte, se você fizer regular. Aí fizeram o Uber X, que é um carro mais simples, e é mais barato, entre aspas, e tem um outro que é o Uber compartilhado. Ou seja, se você está num determinado ponto, quer ir para uma outra ponto, se aquele táxi
tiver numa corrida para aquele o carro particular tiver uma corrida para aquele mesmo ponto, ele pega e fala, eu quero, aí paga, é compartilhado. Veja, ele vai criando circunstâncias para mostrar o seguinte, não, eu não estou oferecendo serviço de transporte individual, mas táxi. Não, exatamente. Agora, então essa lógica, quer dizer, se você pode aplicar um, por que não pode aplicar outro? Eu falo o seguinte, porque fica difícil, porque se você não tiver, se você defender, quer dizer, o Estado liberal na sua essência, sem entender as regras, aí vira, tudo vai ser possível. Aí, essa é a livre iniciativa tal a construção da cidade sustentável. Eu só cortando, deputado, acho que é importante registrar o seguinte: a nova lei do Rio é uma das leis mais modernas, talvez, de táxi do mundo. Por quê? Primeiro, ela torna livre a operação de qualquer aplicativo. Segundo, questões como o táxi compartilhado estão previstas na legislação municipal. Nenhum país tem isso assim, previsto em legislação, né? Agora vai haver a mudança do Código Disciplinar, isso vai ser melhor regulamentado, mas está lá na previsão, né, da legislação. Obrigatoriedade de cartão de crédito, né, são coisas que estão vindo ao encontro desse novo mundo para, pelo menos, dar ao taxista a condição de operar. Isso é um trabalho que foi desenvolvido com a categoria e com o Jorge Felipe. Tá aí outra coisa que vai acabar, daqui a pouco vai acabar. Dinheiro vai acabar. Hoje em dia, a utilização de dinheiro cada vez mais restrita. Guardar dinheiro em casa, só se... deixa para lá, fazer outros comentários. Mas isso, se você não... O que eu falei para você, o que a gente não pode cair na esparrela de brigar com a tecnologia. Nós temos que acompanhar e agregar essa tecnologia e aprimorar o serviço sempre, isso em qualquer circunstância. Eu imagino que no transporte passageiro, coletivo de passageiro, no ônibus, metrô e outros, também a luta principal é o aprimoramento do trabalho, do serviço deles. É só você comparar 10 anos atrás, 5 anos e agora, o esforço que tem sido feito para poder aprimorar cada vez mais esse tipo de transporte, a oferta. Porque a pessoa só opta pelo transporte individual, seja ele pago ou seja o próprio, porque ela acha que o serviço de transporte passageiro, coletivo de passageiro, ainda não tem um nível que possa conceder a ela essa perspectiva. Hugo, só para poder a gente tentar dar uma equalizada e lembrar um pouco a história do táxi. O táxi ele foi criado há 43 anos atrás e desde que ele foi criado tinha um código disciplinar existente. E esse código disciplinar nunca teve ninguém fazendo a cobrança ou instruindo o taxista o que era o certo, o que era errado, como deveria proceder, o que ele deveria fazer para melhorar. A classe do táxi ele foi crescendo no Brasil como um todo de uma forma muito independente, individualista. Sem ter ninguém dizendo, olha, você está seguindo pelo caminho certo, você está seguindo pelo lugar errado. A população, o Uber, ele simplesmente observou que havia uma oportunidade de se ganhar mostrando um bom serviço. Não que o táxi não preste um bom serviço, mas existe uma grande diferença entre vários de vocês. Entre os que trabalham sozinho na rua, entre os que trabalham na cooperativa, dentro das próprias cooperativas existe uma diferença. Então, quer dizer, o táxi ele ficou abandonado pelo poder público durante muito tempo. Hoje, com a entrada do Uber, está dando a oportunidade do poder público a reconquistar a categoria e trazê-la de novo à tona, de uma forma regular, uma forma prazerosa para o passageiro, de uma forma equalizada para todo o sistema. Só que eu volto a sempre afirmar, nós temos que prestar muito atenção, porque isso é até uma fala minha, mas eu acho que a Uber está querendo falar que nós somos verdadeiros índios tupiniquins, né? Chega com poder, com capital, e aqui no Brasil chega e eu vou fazer do jeito que eu quiser. A lei está clara, atividade irregular é proibida, é regulamentada pelo município. Se o Tribunal de Justiça, ninguém toma uma ação desse porte para poder proibir de uma vez por todas, tem pessoas que estão sendo omissas na sua atividade legal. Ou está tendo um entendimento completamente errôneo. Porque se nós permitirmos
criarmos jurisprudência neste assunto, a gente vai estar abrindo vertente para diversos fatores. O município sempre coibiu a questão da utilização de vans. Conseguimos retirar as vans. Eu, Breno, se eu tiver que aprovar a Uber, eu prefiro que volte a van. Por quê? A van hoje, ela me transporta muito mais pessoas. Não me gera um transtorno, um caos dentro do meu sistema viário. Então, se eu tiver que aprovar, vou aprovar a van. Eu vou trazer a van de novo à tona, vou beneficiar a população do Norte Fluminense, que é pouco beneficiada tanto com o táxi quanto o mecanismo de transporte. Hoje, claro que o município está fazendo um estudo muito grande para poder equalizar esse sistema de transporte para todos, mas sabemos ainda que tem uma deficiência muito grande. Ou melhor, o município está trabalhando para isso. Hoje eu estou no governo do estado, já não estou mais no município, mas se fosse a minha opinião, eu preferia muito mais aprovar e não simplesmente beneficiar um determinado nicho da população. Né, Vinícius? Bom para o Vinícius. Olha, Vitor, eu gostaria aqui de ponderar talvez um outro componente, acho que o deputado do Gulhago vai concordar muito com isso, dessa discussão, que é a discussão da própria democracia. Às vezes a gente, por complacência, talvez por a gente já viver num regime democrático, ou pelo fato da democracia parecer se apresentar dentro do sistema democrático como uma das opções de governo, entre os reaças, os anarcas, os mortadelas e os coxinhas, há quem lute pela democracia, a gente acaba perdendo essa percepção, esse foco de lutar por ela de verdade. E, nesse sentido, o Uber é um atraso do tamanho do universo, nesse sentido. Olha, não só pela questão da disruptura que ele provoca, mas também retrocesso em diversos níveis, a começar pela legislação trabalhista. Não é possível que a gente volte à época de Revolução Industrial, onde possa-se tudo. Quer dizer, como é que vai ser, por exemplo, judicialmente, isso foi até uma discussão, o doutor Abdu, bem colocada por ele, como é que você vai fazer? Para o Uber, o motorista é um consumidor e para o passageiro também é um consumidor com relação ao aplicativo. Quer dizer, ele está no melhor dos mundos em todos os aspectos. Mas não resiste o direito do consumidor motorista ao desligá-lo por uma prestação de serviço. Isso é um ponto interessante, porque se eu admito, eu tenho duas formas de ver o Uber, o modelo, né, que ele implementou. Ou ele é o operador e fez uma escolha de terceirizar a atividade fim, né? Essa é uma escolha, e a decisão judicial do Rio de Janeiro reforça isso, porque como é que o Uber vai buscar defesa para direitos de terceiro? Porque o aplicativo não é ilegal e não está proibido, ao contrário, a lei do Rio diz, é livre a utilização de qualquer tecnologia, é livre. Ou seja, a única coisa que se exige, né, é um cadastro, nada mais envio de informação. E aí vem a justiça e diz, não, fica proibido apreender os carros do motorista. Espera aí, você foi à justiça brigar pelo direito do seu consumidor, mas você não é entidade de interesse coletivo, de defesa do consumidor ou coisa do tipo. Essa decisão é uma decisão, uma aberração jurídica de todos os pontos de vista. Agora, e aí me levam as duas questões. Se eu admito que é consumidor, eu não posso, por exemplo, como tem casos no Reclame Aqui, do motorista, o cara comprou uma Hilux, 150 mil, mais tanto financiado, e 3 dias depois ele foi descredenciado porque não aceitava picape, sendo que o dele é a Hilux fechada, que admitia e tal. Foi um erro de sistema. O cara está com prestação para pagar, perdeu a vida. Um consumidor que perdeu a vida porque acreditou num fornecedor, entre aspas. Então, se eu admito, por aí eu já tenho também, pelo lado do próprio operador, uma falha no serviço grave. Agora, se eu admitir que ele é o operador, aí eu tenho um outro problema. Porque se ele é operador, ele tem que pagar a tributação. ISS, ICMS, né? Imposto de renda e por aí vai. Mais ainda, ele acaba registrando a galera como MEI, diz que eu estou fazendo a conexão. Só que, e a nota fiscal?
E como que eu faço o pagamento para ele? Tudo que você falou é uma tentativa de ludibriar o sistema. Não há possibilidade, não tem como encaixar isso dentro de um padrão regular com a legislação que nós temos hoje. Senão, eu repito, aí fica fácil. Aí, como disse, vamos voltar a van, daqui a pouco eu vou colocar um ônibus também. E falar, olha, quem quiser fazer o aplicativo do ônibus, então, não, vale tudo. Hugo, o táxi ele foi criado para regular justamente esta atividade que no passado existia, que era cada um tinha o seu carro particular e exercia a função. Como isso começou a gerar um caos na circulação viária dos municípios, começaram a buscar a legalização. E é onde foi criado o táxi, para regular justamente uma coisa que já estava um caos. Será que a gente agora vai aceitar, regredir e voltar de novo a ser um caos? Com a entrada desse sistema? Tudo bem que nós estamos vivendo agora um momento muito sacrificante dentro da categoria, um momento muito complicado, conturbado. Mas a gente tem que saber aproveitar as oportunidades que são dadas e geradas através desse momento, quando a gente para poder olhar para si mesmo e para as suas próprias atividades. O que nós podemos aprender, não estou dizendo que o Uber é ruim, o modelo dele é bom. Nós temos que aprender com isso, só que temos que fazer que trabalhe com o correto, com o legal. O município do Rio de Janeiro ele deu um pulo à frente de todas as outras capitais. Nós temos o táxi especial preto. Por que não vai trabalhar com preto, então? Em vez de chamar de fora? Ou se não, por que não vai trabalhar com o preto e dando abertura para 22 mil auxiliares que estão lá sem a sua autonomia? É muito mais prático, é muito mais inteligente. Agora, pergunta aos caras se eles querem trabalhar nesse modelo, pagando taxa, pagando os impostos. Essa é a pergunta que tem que ser feita e tem que ser trabalhada. Está claro, para a categoria como um todo, Breno, é a tentativa de construir uma nova estrutura para dominar o mercado. Com certeza, com claro, certeza. Né? O Uber é uma ferramenta maravilhosa. Todas as outras funcionam como ele. A única diferença é que ele opta em trabalhar com alguém que não está no mercado, ele é regulamentado, é clandestino. É a única diferença. A categoria já sabe disso. Na verdade, só um detalhe, né? E até tirar o chapéu, eu queria até tirar o chapéu. A categoria sabe disso. A categoria sabe, mas a categoria ela tem que cada vez mais fomentar entre ela quais são o certo e o errado, sem brigar, sem discutir veementemente com o passageiro ou não, mas tem que trazer isso à tona, explicar constantemente para as pessoas terem a real noção do que está acontecendo. Não adianta ficar somente no mundo do táxi ou a gente fazer uma paralisação para tentar chamar a atenção, trazendo transtorno para a população. Nós não podemos fazer paralisações na qual nós estamos, em vez de trazer a população ao nosso favor, colocar cada vez mais contra a categoria. Esse trabalho tem que ser feito bem pensado. É isso. Só registrar, judiciário, se você ler a decisão, foi totalmente baseado em satisfação pessoal do juízo, muito mais em satisfação pessoal do que em argumento jurídico. Você ouviu lá na audiência, eu não sei se estava na audiência pública, um dos magistrados foi convidado, ele falava muito mais em caráter pessoal, porque eu não gosto do serviço de táxi. Diga-se de passagem, eu gostaria de ter uma justiça paralela também, quando eu não gostar da decisão da justiça. Eu não gosto da justiça também. Muito próprio de quem é juiz de primeira viagem, diga-se de passagem também. Quer dizer, essa empresa, a todo momento, ela busca crescer nos erros do sistema democrático e também nos erros que são cometidos pela categoria, que são coisas que acontecem no dia a dia de fato. Quer dizer, toda uma estrutura de mídia que eles conseguiram cooptar, uma estrutura judiciária, me desculpe, mas eu conheço de assessoria parlamentar, olha, eu vivo nisso desde que eu sou neném. Aquele PL do Ricardo Ferraço não saiu de um gabinete de um deputado. Ele não sabe, ele não tem o conhecimento tecnológico para escrever aquilo, ele não compreende o próprio projeto. Mas só um pontinho interessante. Cai na primeira vara de Fazenda Pública. Eu nunca vi isso acontecer, Abdu. Um juiz recém-possado, um ano, acabar indo para uma vara de Fazenda Pública, quando nem no psicotécnico de São Paulo esse cara passou. Diga-se de passagem. Tá? E, curiosamente, acabou sendo aqui o primeiro do Rio de Janeiro. Eu não quero o primeiro colocado no concurso. Não quero levantar nenhuma suspeita infundada. Só estou demonstrando a minha curiosidade excessiva. Mas tem um pontinho importante nessa história toda. Tá?
O Uber ele não conseguiu ainda, porque se você parar para pensar hoje, juridicamente, pelo menos enquanto a liminar viger, ele está legalizado, tá? E ele não conseguiu ainda atingir o sucesso que ele teve nos outros países. E tem uma razão para isso. É porque empresas de aplicativos de táxi existem por aqui há muito tempo. A Taxi Machine, por exemplo, está há quantos anos aqui no mercado? Né? 3 anos e meio. Mas tem outras muito mais antigas aí atuando. E várias. Ou seja, a tecnologia em si, aqui não era novidade. Tá muito mais avançado. E aí isso freou. Mas aonde que o Uber ganha? Aonde que o Uber Estados ganha? Unidos você não tinha aplicativo de táxi. Não tinha na não Europa. Na verdade, não tem até hoje um aplicativo decente. Deixa eu só falar uma coisa que eu acho que, mais uma vez, fica claro, e eu já falei isso lá em audiência pública, e aqui eu acho que é consenso. Deixa eu só concluir isso. Quem é que faz propaganda do Uber? Taxista, é o maior propagandista. O que eu estou falando assim, quem faz propaganda do Uber E a não é Globo? só o taxista, não. E a Globo? É porque é o seguinte, não, eu vou dizer aqui, o cara chega, a sensação que passa, assim, esse serviço é ruim, do Uber é bom. Tem gente que nunca usou. Tenho que experimentar para ver como é que é, usou, deputado. nunca usou e fala assim, não, o serviço é melhor. E nem usou. Porque quem faz propaganda é o boca a boca. O cara fala, não, foi legal, porque o carro é preto, porque tem uma aguinha, porque isso. Beleza. Quem faz propaganda do Uber são as pessoas que usaram, que fazem multiplicação. E falam assim, não, o táxi sempre é ruim, porque o cara é ruim, o cara é chato, o cara fala isso, o cara... Então, a gente sai de o que eu chamo de pré-conceito. Já tem um preconceito, ou seja, a palavra significa exatamente isso. Ela já introjetou uma noção que ele nem sabe se é real. Que o táxi é ruim e que o Uber é bom. Mas aí que está a grande questão. Por que a gente tinha aplicativo antes? Já tinha, muito antes do Uber chegar, e o Uber conseguiu chegar. Tem um ponto aí importante. Eu tenho 33 mil taxistas na cidade do Rio de Janeiro, mais os auxiliares. Nesse mundo de 33 mil, eu tenho certeza absoluta que pelo menos a metade está no padrão Uber. Pelo menos. O problema... Não fala padrão Uber, porque o padrão Uber é clandestino. Não. Pode padrão A. Ótimo. Obrigado pela correção. Tá certo, Os caras não estão aqui, a gente falou 500 vezes a palavra. Aliás, eu tenho certeza que o Uber incorporou o padrão desses taxistas no atendimento dele. Desculpe, não é metade não. É muito mais do que a metade. Estou sendo pessimista. Por quê? Não, eu sei. Estou sendo pessimista. Deixa eu concluir. Portanto, se você for verificar, são só 3 mil taxistas que são os piratas, que dificultam a categoria de taxista. Infelizmente é sempre assim, Alessandro. O taxista profissional, ele não comete falha não, é engano de vocês. Ele trabalha e está sempre a prestar serviço, 2 segundinhos, a prestar serviço à comunidade, à coletividade, e ele não comete falhas. Esses 3 mil taxistas piratas é que usa chinelo, usa bermuda, camisa, esses são os problemas. Deixa eu fazer a defesa aqui do Abdu. A gente entendeu o que o Abdu quis falar. Deixa eu concluir que vocês vão entender. O fato é o seguinte, tá? Primeiro, eu acho que a gente está aqui em família, né? Eu já me considero taxista honorário. O fato é esse. E justamente por isso, eu acabo tomando a liberdade de trazer algumas coisas que a gente tem que tratar com sinceridade entre nós, porque essa pauta aqui é o futuro do serviço de táxi. O fato é que existe uma gama de motoristas muito bons, mas eles estão diluídos entre uma gama de motoristas muito ruins e medianos. Tá? Essa é a classificação. Muito ruins, aqueles que nunca deveriam estar entre vocês. Tem os ruins, tem os medianos. Isso se dilui nessa cidade. Então, quando eu chamo um táxi de cooperativa, eu tenho tudo isso na minha mão. Eu recebo o ruim, o muito ruim e o mediano. Eu pego um táxi na rua também. Mas quando eu pego o Uber, eu tenho um padrão. Essa é a questão. O padrão. Esse é o ponto
diferencial e que vocês têm, só que está diluído. E aí, cada vez que alguém tem uma experiência ruim, ele não lembra dos 1000 taxistas bons que ele pegou. Ele lembra daquele ruim que ele pegou e diz que o táxi é ruim. Isso é uma inverdade. Essa é a construção que a gente precisa desfazer, tá certo? O Alexandre estava ali levantando já há um tempo. Faz mesmo que o pessoal perguntar, porque eu vou ter que, infelizmente, vou ter que sair em 15 minutos e eu quero ouvir. Presidente do nosso conselho, eu também integro o conselho, e eu quero aproveitar a oportunidade, pegando duas falas. Primeiro do Breno, quando colocou que o poder público municipal nunca esteve presente no serviço de táxi. Nunca. É a palavra que eu uso. Hã? Não, eu não quero envolver a questão permissão, autorização, permissionário, autorizatário, auxiliar. Eu quero me referir ao serviço, à gestão total. Então, o Breno foi feliz nas palavras, e isso hoje é consequência, e esses especialistas em negócios, que eu não cito o nome, são especialistas de negócios, de grandes negócios. Eles fizeram pesquisas, eles analisaram e vieram certos que conseguiriam atingir o objetivo. Porém, eu vou voltar a uma questão aqui, que eu procurei ouvir com atenção todos os senhores, e nenhum dos senhores, me desculpe, Marquinhos, talvez ele até, como não falou ainda, pudesse até colocar. Mas eu não vejo, e eu já questionei isso ao seu avô, aonde fica o consumidor, usuário desse serviço, que tem essa vontade, até inicialmente, de conhecer como funciona. Porque eles deixam colocar os pés sobre o painel do carro, eles carregam os trêbados, os bêbados, eles vão em toda a condição. Eu vejo isso todo dia, todos os dias. E aí eu volto à questão. Como fica, por exemplo, eu tenho uma calçada que eu sou multado se eu não conservá-la. Eu tenho uma marquise na minha moradia que eu sou multado se eu não conservá-la. Se eu fizer uso de algo ilegal, eu sou processado. A lei não permite que eu faça uso daquilo. Mas a lei não está atingindo o consumidor passageiro desse serviço. Algo me estranha. O porquê disso? Com que condições eu posso me servir do que eu achar que eu devo, passando por cima de leis, descumprindo a Constituição? Eu não vejo ninguém ainda, procuro acompanhar com atenção, ainda não encontrei a figura do nosso cliente do táxi que passa a optar pelo cliente, para ser cliente desse negócio. Ele tem essa total liberdade de opção, nada atinge de forma judicial. Eu gostaria que alguém me desse aí alguma luz, se isso pode ou se é impossível, como seu avô me falou. Não sei nem se é Obrigado aí pela atenção. Acho inexequível na prática, porque é o seguinte: você nunca tentou resolver um problema econômico pelo lado da oferta, você sempre tenta resolver pelo lado da demanda. Simplesmente por ser uma organização bem construída, você consegue atingi-la com mais facilidade do que você criar, enfim, uma espécie de fiscalização que não seria produtiva contra esse consumidor. Como é que você vai pegar esse cara na rua? Porque é diferente. Você, por exemplo, você pode pegar o carro do Uber, eles têm, sei lá, um posto que eles ficam. Eles têm um local físico. Como é que você vai pegar o consumidor no meio da rua? Porque essa é a dificuldade, me entende? Como é que você vai fazer essa questão? É a mesma coisa, deixa eu aqui, quero uma outra discussão lá de trás. Quando existia ainda punição em caso de prostituição, tinha essa discussão. Por que a gente não vai contra o consumidor, ao invés de ir contra a prostituição? Hoje não se faz mais ninguém. Bom, Luiz, por favor, eu gostaria de fazer aqui uma colocação, Felipe. Se discutiu aqui muito, Abdu, que nós estamos discutindo a legalidade. E a gente discute legalidade nas nossas conversas, nas nossas audiências públicas. E só que no judiciário não vem discutindo legalidade, não vem discutindo lei, não vem discutindo nada disso. Pela primeira vez, eu acho que o cidadão está vendo o judiciário discutindo serviço.
o judiciário ele não fala da legalidade do Uber. Ele fala que o Uber presta um serviço de um padrão melhor. Então, causa estranheza, eu acho que é muito... E sem comprovação. E sem comprovação, porque a gente vê uma empresa que ela se autofiscaliza, se autorregulamenta. Como que pode isso? O deputado Hugo Leal falou aqui algo muito importante, que foi da questão da segurança pública, que não vou contratar um policial pelo aplicativo. Eu tive essa fala um segurança. Contratar um segurança, porque isso. Se tiver o policial ainda pode andar armado. Eu fiz essa fala, Feliciano, deputado. O cara que tem uma arma, vou contratar um cara que tem uma arma. Pode ser? Você faz um Uber desse para mim? Eu fiz essa fala numa audiência pública na Câmara dos Vereadores, que a Polícia Militar também é muito criticada hoje, a Polícia Civil, a Polícia Militar, ela é muito criticada pelo serviço que presta. Temos excelentes policiais, da mesma forma que o táxi. Temos excelentes taxistas e temos lá um pequeno percentual que faz algumas falhas. Então, será que seria possível criar um aplicativo de milícias para tomar conta do estado, do município? Eu acho que isso aí nós deveríamos ter muito cuidado. Possível agora se vai ser legal é outra história, vai depender da propaganda e do investidor. É importante a gente falar também, porque eu estou presidente do CRT desde abril, e desde lá eu tenho feito algumas viagens a Brasília para defender a nossa categoria, a nossa classe, e em todas elas o deputado Hugo Leal tem participado. Nós já nos encontramos lá aqui no escritório dele, aqui no centro também, e essas demandas que nós temos levado, o deputado lá em Brasília, ele tem sido muito atencioso com a categoria. Eu acho que é importante a gente colocar isso aqui também, porque às vezes o profissional que está na rua não sabe o trabalho que o parlamentar vem fazendo. Então eu sempre faço questão de colocar, eu acho importante, é importante que todos saibam sim, porque amanhã ou depois nós vamos ver, em algum momento esse parlamentar vai precisar dessa categoria também. Então desculpa, Hugo, eu gosto de frisar. E lá no início, nós levamos lá as questões da pontuação de carteira de habilitação. O Hugo Leal, acho que é relator desse projeto, é muito importante para a categoria. Quem aqui nunca levou uma multa tem problema com pontuação na carteira. E logo depois, nós levamos a essas questões do transporte clandestino e fizemos aquele café da manhã lá na Câmara, que foi muito importante, onde nós criamos a Frente Parlamentar do Taxista lá na Câmara, a Frentax, na qual o Hugo integra também. Então, Frente Parlamentar do Táxi. Frente Parlamentar do Táxi. Não sei quantos deputados são taxistas, mas que usam táxi são vários. Então, o deputado Hugo Leal, ele também hoje faz parte da Frente Parlamentar do Táxi, lá na Câmara. É uma pessoa que vem nos defendendo muito. Quem daqui, diversos, já foram lá à audiência pública, lá em Brasília, e já tomou conhecimento. Então, eu acho importante colocar isso para vocês. O trabalho que o Conselho Regional vem fazendo em Brasília, fora aqui das 4 linhas do Estado, né? Estamos lá trabalhando junto com o deputado, e só para exaltar aqui, deputado, e agradecer pelo trabalho aí, pela representação que o senhor tem feito lá, a nossa categoria. Deputados aí na mesa, agradecendo a todos aqui por estar aqui prestigiando, entendeu? E é o nosso dever também prestigiá-los para poder nos ajudar aí nessa luta, que é uma luta muito árdua contra um poder econômico forte, está entendendo? Muito forte, compra todo mundo. Tem por trás dele a Rede Globo de televisão. Então, estou falando isso até em relação ao que foi falado aqui, em relação a descaracterizar o serviço de táxi, o taxista em si. Discordo.
Tem fundo de verdade, sim. Sempre existiu o mau taxista, o bom taxista. Não, ele não chegou no bom, ele só falou o médio taxista. Mas tem o bom taxista. Eu falei do bom e falei que era a maioria. Então tá bom. Então tá perdoado. O bom taxista sempre existiu, entendeu? E não são 3 mil. Pode ter 3 mil, é pirata. Mas talvez aí uns 1.000 taxistas que realmente não prestam para estar no meio da categoria. Cabe ao poder público tomar as providências cabíveis. O Alexandre ali falou uma coisa interessante. O poder público nunca olhou para a categoria, o poder executivo, de realmente abraçar a categoria e fazer com que a categoria, qual é a orientação, aonde a categoria, entendeu? Qualificar a categoria, expulsar da categoria os maus profissionais. Eles têm esses dados na mão. Voltando ao seu Marco Bezerra, seu Marco Bezerra, que é presidente da cooperativa Novo Rio Coop. A sua cooperativa, onde está situado lá, tem uma porrada de irregularidade. Na sua cooperativa, tem sim. Lá do outro lado, onde para os táxis, onde a gente vai deixar os passageiros, hein, deputado? O deputado Hugo. Aonde a gente vai deixar os passageiros, cara? Eu vou deixar, outro dia quase saí na porrada, desculpa da expressão, quase que eu saí na porrada com o taxi, só que era 5 contra 1, não dava. Eu atravessei, isso era 1h da manhã, 1h da manhã. Parece que o Detro, me desculpa, tem alguém do Detro aí? Eu fui numa reunião outro dia. Tem, então. O Detro ele não tem responsabilidade sobre a atividade. Eu quero deixar... Desculpa. Deixa eu concluir, doutor. Para encaminhar. O debate tem uma temática. O debate tem uma temática. Vamos lá, mas deixa a gente... A reclamação... Não, é a gente tem outro fórum eu sei, desculpa então. Então, se eu estou extrapolando. Então, vamos lá. Tem um temporário também aqui para de um lado que a gente não consegue deixar o passageiro, aí entra aquele negócio de as portas de entrada da cidade, que é Santos Dumont, Rodoviária e Galeão. Aonde está o câncer do negócio, aonde é a propaganda negativa. Poxa, gente, será que não dá para montar 24 horas um plantão ali para coibir esse tipo de situação? Quanto tempo você é taxista? 25 anos. 25 anos. Há 1 ano e 4 meses atrás, a gente estava na Secretaria de Transporte do Estado, do município. Há 1 ano atrás e 4 meses, nós colocamos, desde o nosso primeiro momento na gestão, fiscalização 24 horas. Pela primeira vez, vocês tiveram portas abertas numa secretaria onde puderam ser ouvidos e ser debatidos todos os problemas. Pela primeira vez, foi revitalizado o Código Disciplinar em 43 anos. Dando autonomia e liberdade para vocês se expressarem. Olha, me desculpe, qual o nome do senhor? Qual o nome do senhor, por favor? Concordo com o senhor. Então, as coisas têm que ser colocadas nos seus momentos e de forma adequada. Então, só um minutinho, só para encerrar. Então, voltando à situação da denegrir a imagem, começou a denegrir a imagem, foi muito rápido, foi a Rede Globo de televisão, pelo amor de Deus. Ela está de um lado, a gente ensina um filho a vida toda, aí a Globo bota uma novela lá que é assim, um assado, você ensinou em 10, 15 anos, de repente tu joga fora numa novela. Você está entendendo? Numa programação. A verdade é essa. Imagina falar mal de um taxista, que é muito fácil falar, botar uma programação no ar, 24 horas, contra a categoria, que não tem como responder. Uma outra coisa que eu queria cobrar do poder público, se ele tem verba publicitária, por que não gastar agora no momento que a gente precisa, que a categoria está sofrendo, uma campanha, o prefeito fez uma bela campanha a favor do táxi, andando dentro do táxi, usando o táxi, politicamente para ele foi legal, para a categoria foi boa, que mostrou que a categoria ali responde, está entendendo? Mas por que não usar uma propaganda, uma verba dessa para poder incentivar? Senhores, para a gente voltar para a temática. Para a gente voltar para a temática. Tá bom? Rapidão, tá? Abdu, o deputado tem que ir embora, ele tem um voo. Eu vou passar para ele fazer as considerações finais e aí a gente continua, tá? Ele tem que ir. O horário... Luiz, eu vou te responder após as considerações finais do deputado. Fiscalização no Brasil, primeiro que é uma chaga. Por quê? Eu não posso responder os porquês do atual prefeito, tá? Com relação à publicidade, com relação a essas coisas, mas e a gente tem que ter compromisso com a verdade aqui, é uma mentira que não houve nunca
atuação do serviço público com relação ao táxi. Muito pelo contrário, a categoria sempre foi tão politizada, tão atuante junto ao serviço público, por diversos meios, por diversos representantes, que nunca também, como eu posso dizer assim, a gente só obteve direitos. Hoje, a gente está precisando ter uma ligação maior com os nossos deveres também de qualidade. Vou citar um exemplo aqui. Durante a manifestação contra o Uber, foi-me pedido diversas vezes para que também reduzisse a fiscalização por parte da Guarda Municipal. Então, assim, a gente tem que decidir também o que a gente quer. A gente quer um serviço padronizado, vai ter que ter fiscalização. Aí não vai adiantar o mau profissional chiar. O que o Abdu falou é uma coisa absolutamente simples também, quando ele fala da questão de mídia, da questão do bom e do mau profissional, porque ninguém tem esses dados, ninguém nunca cruzou número de reclamações de determinado espaço de tempo com o número de corridas feitas. Então ninguém sabe o serviço, o quanto é bom, o quanto é ruim, o quanto precisa melhorar. Isso é um erro gravíssimo que a gente está tentando superar, tá? Mas a grande questão é a seguinte: a gente está lutando justamente contra uma empresa que tem um padrão e taxistas que não têm padrão e que fazem muito mais corridas do que essa empresa. E essa empresa tem mídia a favor. Ou seja, um erro nosso se torna generalizado, um acerto dele se torna padrão. É sobre isso que a gente tem que discutir. Qual o próximo passo que a gente tem que fazer aqui? É justamente não ruir a partir de dentro. Tem que ter uma união, um discurso único. Olha, uma autocrítica também que tem que ser feita. Eu não tenho dúvida que, numa boa aqui entre nós, seria do maior interesse do mundo do prefeito arrecadar multa com penalidade de taxista. Eu não tenho dúvida disso. Agora, é algo que tem que ser discutido. A partir do momento que a gente tem estimulado direitos, veio uma que falou, olha, eles também têm deveres. Foi essa a grande questão que aconteceu. Não é verdade que o serviço público não esteja atuante, não esteja próximo do serviço de táxi. Pelo contrário, acho que desde que eu me entendo por gente, eu vejo o taxista sendo recebido pelo prefeito quando quer, hora que quer. Tá? E vou te dizer mais, isso não acontece com nenhuma outra categoria. Então, a gente tem que ter aqui compromisso com a verdade, era essa a questão que eu queria colocar, deputado Udo. Muito bom. Bom, esse assunto não se esgota aqui, nem a gente tem a intenção de achar que isso aqui vai resolver os problemas, mas a gente vai colhendo informações e partilhando essas informações. Eu parto do princípio das informações que eu recebo aqui no meu estado, aqui no município, até porque o serviço de táxi nas grandes cidades é diferente do serviço de táxi que é colocado nas médias cidades, nas pequenas cidades. São situações completamente díspares e acaba levando todo mundo. Eu costumo dizer, quando acontece uma circunstância dessa, fazer bem-vindo à realidade, né? Hoje, se existe uma outra classe que é tão atingida, xingada, falada, mal falada, que é a classe política. Toda vez que você fala assim, que é deputado, que é vereador, que é alguma coisa política, o cara já tem uma rejeição. Então, isso são estigmas que a gente tem que superar da seguinte forma. Primeiro, reconhecendo, como foi dito aqui, onde é que estão as nossas falhas, onde é que nós podemos corrigir as nossas falhas. E não adianta ser o poder público o principal fiscalizador disso. O principal fiscalizador é a população, é a própria categoria. Então, isso é uma sintonia que vai acontecer permanentemente. O serviço, a tecnologia, a melhoria do serviço, vem não só a fiscalização é importante, a fiscalização tem que estar presente, mas a principal fiscalização é a população, é a propaganda, é o boca a boca, tudo que tem sido realizado vai se somando. Mas é também, aí guardadas as devidas proporções, até desleal, porque você tem, sei lá, quantos carros servem esse serviço clandestino, sei lá, 1.000, 2.000, e você tem 40 mil taxistas. Então é desproporcional o erro de um. A mesma coisa da Polícia Militar. Tem 40 mil na corporação, tem 100, 200 que fazem o estrago por esses 40 mil, e fica todo mundo na mesma linha.
Mas, repito, eu tenho certeza, tenho convicção. E vou utilizar aqui uma questão que é bem própria, tem discutido isso no país todo. A questão da lei seca. Né? Quando fala da lei seca. A lei seca é importante, a lei seca trouxe uma modificação legislativa. A lei seca tem que ter a fiscalização. Mas mais importante que a fiscalização, que está lá, que você tem que estar presente, tem que fazer o papel. Obviamente, quando fiz a lei seca, quando a gente fez a autoria da lei em 2008, muita gente achou que eu estava com sociedade com táxi. Falei assim, não, só pode ter sociedade em táxi, porque para fazer uma lei dessa, proíbe o cara de sair de casa, de beber, dirigir. Tudo bem, vou ouvir um monte de asneira, mas não tem problema não. Mas deixa eu dizer o seguinte, o que foi mais importante na lei hoje? Eu reputo na lei. Foi a modificação legislativa? Foi o aumento das corridas. Não foi isso. Sabe o que foi? A mudança de conceito. Ninguém parava para pensar se beber e dirigir não fazia diferença nenhuma. Eu costumo dizer o seguinte, eu falo, quando vou falar sobre lei seca, sobre palestra, principalmente em faculdade, universidade, eu falo assim, gente, olha só, eu não vim dar lição de moral, eu não vim aqui falar de fundamentalismo religioso contra a bebida, eu vim dizer o seguinte, eu sou um sobrevivente, porque eu já bebi e dirigi, mas só que eu sobrevivi. Eu tenho outros amigos que não sobreviveram, que já morreram, ou muitos estão sequelados, que achava que era normal beber e dirigir. Na realidade, a mudança é muito mais conceitual, de cabeça, de geração, do que efetivamente uma mudança legislativa. O que nós estamos passando aqui é um aprimoramento, não só do serviço, mas da própria categoria. A categoria vai se aprimorar dentro dessa lógica que nós estamos discutindo aqui todos nós. Repito, e não é contra a tecnologia, pelo contrário, nós vamos entender a tecnologia e absorver essa tecnologia. Não é contra, não é contestando o usuário, o cliente. Não é contestando, porque senão isso é que espalha da forma negativa. Eu digo o seguinte, aí eu me permito aqui, sem fazer crítica a governo A, governo B, governo C, não interessa. Mas, na realidade, quando você conversa com a categoria, às vezes a categoria tem diversos segmentos que a representam. Busque informar, busque aprofundar isso. Quem acaba trazendo as melhores sugestões, e aí cabe ao administrador público escolher quais são as melhores sugestões para serem aplicadas, é quem está no dia a dia. Eu digo o seguinte, para a questão das mudanças de trânsito, é bom você ouvir técnicos, engenheiros, mas ouça quem está na rua no dia a dia. É importante, qualifica a sua demanda e qualifica a sua decisão. Então, o que pode ser aproveitado nesse momento, eu acho que dos dois que eu ouvi aqui, tinha muito essa preocupação, dizendo o seguinte, o serviço público, o serviço de transporte de passageiro individual, táxi, ele nunca foi ouvido. Ele pode ter sido lá, feito reunião para uma categoria para discutir aumento, tarifa, seja o que for, mas nunca foi ouvido nesse sentido de que eu posso fazer para aprimorar, o que eu posso fazer para aprofundar. Foi chacoalhado esse momento por um objeto de uma decisão judicial e até de um serviço que está sendo prestado de forma clandestina. Só para registrar, né, essa categoria... Hoje a gente tem um conjunto de informações muito interessantes. E muitas coisas, na verdade, a gente aprende com vocês. Porque tem pessoas de um brilhantismo, às vezes não técnico, formal, universitário, mas com uma percepção do seu mercado absurdamente grande e inteligente. Né? Então, vocês trazem muita solução. Eu me sinto privilegiado nas discussões com os meus amigos sobre transporte individual coletivo ou transporte individual remunerado, porque eu tenho tanta informação de tanta gente que não tem um assunto que alguém venha falar comigo que eu já não sei ou que eu não tenho uma noção do que é, porque não é porque eu sou bom, muito pelo contrário, é porque vocês me dão uma série de informações. Subsídio. E essa relação a gente precisa ter com os nossos parlamentares. Né? É o que o deputado está dizendo. Parlamentares, com o executivo, com esse diálogo, abrir esse diálogo, porque a solução não vai estar na legislação, a solução não vai estar na fiscalização, a solução vai estar na mudança de consciência, mudança de conscientização, porque eu afirmei aqui, durante muitos anos as pessoas achavam que beber e dirigir era uma coisa comum, e não é.
Então muda o conceito. É difícil você mudar, mas não é impossível. E aí, a partir do momento que você reconhece o problema, sabe que é possível você apreciá-lo, enfrentá-lo. O pior, seja em qualquer circunstância, até na doença, é você não conhecer com que você está, não reconhecer que você está precisando fazer melhorar. Aí é o pior dos mundos, porque você vive fora da realidade. No momento que você passa por isso, percebe isso, com todos os instrumentos que você tem na mão, obviamente o resultado final é a reconquista desse espaço, e é a conquista de um espaço que, obviamente, não poderia nunca ser perdido, porque está previsto dentro da legislação, está previsto já no conhecimento da população. Então é isso. E quando faz essas menções aqui, eu agradeço ao Marcos pela menção, pela citação. Eu não faço mais do que cumprir a minha obrigação constitucional, que é defender os princípios legais. Eu fui eleito para defender os princípios legais, as modificações que sejam dentro do arcabouço jurídico nacional, dentro dessa linha. Então, o maior esforço que eu faço é para trazer, não mérito, mas para trazer justiça. Eu nunca quero o aplauso fácil para poder apenas fazer o discurso, mas eu quero as ações efetivas que possam tomar a questão da justiça. Por isso, vocês podem continuar contando comigo dentro dessa linha, que não é possível aceitar coisas que são clandestinas. Antes do senhor tem que se retirar, a gente pode até continuar, sim, né? Mas o senhor tem que se retirar. Só deixar aqui uns encaminhamentos, talvez a título de ideias, dentro dessa linha do que a gente recebe, né, da base, ter o privilégio de estar com tanta gente dando informação e passando conhecimento para a gente. Dentro de uma linha de o futuro da categoria, primeira questão que hoje está se levantando com muita força é o se enxergar como categoria. Isso está caminhando. E aí, em termos de fiscalização, como qualquer categoria profissional, é a própria categoria que deveria ter, além da prefeitura, além do executivo, lógico, mas a própria categoria que deveria ter o poder de fiscalizar. Daí a necessidade de, uma vez reconhecida a profissão como tal, por lei, né, garantir a essa profissão o direito de se regular, como todas as outras, como a minha profissão, como a nossa, né? O senhor também é advogado, o Felipe, né? Passou, parabéns, agora advogado, né? Passou, agora é advogado. Então, o direito de se regular, e com isso, oficialmente, como talvez uma autarquia federal, integrar as comissões que decidem a vida da cidade e dessa profissão. Esse talvez seja o passo mais importante em termos de futuro, que é qualificar e, principalmente, organizar a representação. Um segundo ponto é o acesso ou a facilidade de acesso às tecnologias, como os carros elétricos, por exemplo, que ainda vêm tributados e estão fora da isenção, mas que deveriam vir dentro da isenção, porque eu tenho certeza que muitos aqui teriam condição, vontade nisso, mas, óbvio, está fora da realidade até do particular, né? E justamente aqui que a gente deveria trazer. A inserção da tecnologia está cada vez mais presente na vida desses profissionais. Isso é uma realidade, esse é o caminho do futuro, né? Mas eu acho que, em termos de encaminhamento, acho que talvez de missão lá para o Congresso, tratar esse reconhecimento profissional seria muito importante. Nós estamos dando exatamente para isso. Eu vou deixar aqui, de qualquer forma, os 3 requerimentos, 75, 76 e 77, que eu li aqui inicialmente, que foram apresentados ao Ministério da Justiça, ao Ministério Público e a Secretaria de Defesa do Consumidor. São os 3 requerimentos da Secretaria de Defesa do Consumidor que foram feitos, assinados pelo presidente, deputado Celso Russomano, e, obviamente, com acompanhamento nosso via Comissão de Viação e Transporte. Ok? Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Eu vou digitalizar e botar lá na página do CRT. Tá? E também depois colocar à disposição nosso gabinete. O pessoal já foi lá, que é ali na Avenida Beira-Mar 406, sala 901. E, obviamente, os telefones já estão também disponíveis, podem colocar lá na página, para caso queiram fazer contato via telefone ou via e-mail. Muito obrigado. Bom, eu tenho o Breno também, ele está com outro compromisso agora. Então, a gente vai ouvir o Góes e a gente vai encerrar aqui as considerações finais. Eu agradeço aí a paciência de vocês até agora. Rapidinho.
E aí o Breno passa para o Breno e a gente encerra. Obrigado. Bem, não sei nem se eu vou conseguir falar aqui, mas eu sou Ricardo Góes, eu represento a Taxi Machine, que está aqui presente no evento, e gostei muito desse debate aqui, dos pontos que foram trazidos, né? Então a gente entende que ser agredido, vocês como taxistas, serem agredidos de uma maneira tão assim, frontal por um aplicativo ilegal, desperta esse tipo de reação, né? Reação de raiva, reação de querer a cabeça de alguém. Mas eu acho que os dois pontos principais, e um deles foi trazido aqui com muita clareza, é esse refazer de consciência, refazer de visão de vocês, né? Se a gente chegar e perceber o que o táxi amarelo aqui no Rio de Janeiro é e representa, e o que um motorista do Uber é e representa, eu costumo dizer e falo nisso que quando, eu dou um exemplo, aqui eu acho que todos vocês vão se lembrar, da Ryder, quando ela chegou no mercado, existia a Havaiana. Vocês lembram disso? Lembram? Que a gente parou e pensou assim, a Havaiana está acabada, como é que você vai conseguir competir com um chinelo que nem o da Ryder? Não é? Era muito mais elegante, mais bonito, não é? Tinha toda uma publicidade em cima, é ou não é verdade? O colega ali está rindo. E, na verdade, o que isso fez acontecer? A chegada da Ryder fez a Havaianas deixar de ser uma marca nacional para ser uma marca mundial, não é? Então, essa questão, eu acho que vocês têm que pensar muito cuidadosamente, que é, hoje vocês têm alguns benefícios que o motorista particular, ao comprar um carro caro, que nem o Abdul falou aqui, ele se arrisca, não é? E ele tem que fazer uma diária que justifique esse investimento e o Uber pega 20% disso. 20%. Então, eu acho que se vocês fizerem pequenas modificações, né? Não são grandes modificações, pequenas modificações. Por exemplo, vocês sabiam que o Uber, cada passageiro que entra no Uber Black, né? Eu sei que tem custo isso, mas ele é simplesmente perguntar, você quer uma água e tem uma balinha do lado? São as pequenas coisas, pequenos mimos, que o passageiro vai compreender que o taxista está mudando, que o taxista quer. Tá bom, então posso estar errado. Ok, posso estar errado. Mas aí a gente vai buscar a regulamentação. O fato é o seguinte, em termos de futuro, a gente vai tentar aproveitar o máximo a tecnologia, isso é uma coisa que essa categoria já acordou, aproveitar o máximo de negócios que circulam o táxi, que tem que ir para o bolso do taxista, chega de outros ganharem em cima de vocês. Essa construção, essa categoria tem que fazer. E o primeiro ponto é, primeiro, aceitar que tem que se reinventar, aceitar que tem que estabelecer um padrão, e criar com mais força uma organização representativa, se conhecer como categoria, se autorregular, né? Se organizar economicamente, cientificamente, politicamente. Isso é o caminho, né? O Góes, ele é um cara do setor de tecnologia que tem, hoje ele é o diretor da Taxi Machine, né, que tem uma visão de dois setores interessantes. Um é o setor de tecnologia e inovação. Né? Eles não fazem só táxi, não. Eles têm uma série de aplicativos de outros setores. E o outro é que ele tem um conhecimento profundo do setor de vocês. Então, o que ele está trazendo para vocês é uma lição interessante, que é a missão de se reinventar, né? E que dá, né? Exatamente, dá. A questão é a seguinte, são dois pontos. Esse de se reinventar como categoria, porque eu vou dizer para vocês, entre pegar um táxi amarelinho e botar minha filha dentro de um táxi amarelinho, ou de chamar um táxi que eu não sei quem é o cara que vem, não é? Eu escolho colocar dentro do táxi amarelinho. Interessante o que você falou, tá? Cara, esqueci teu nome, foi mal. Não, ele. O Valdeci, pô, me deu um branco, o Valdeci, desculpa. O Valdeci, que é um dos taxistas mais famosos do Rio de Janeiro. Amigos do Valdeci. Amigos do Valdeci, né? Me deu um branco, olha que gafe. Mas veja, o Valdeci trouxe ali para mim uma informação
da utilização da tecnologia na fiscalização. A fiscalização feita pela própria fiscalização, a fiscalização podendo ser feita por outros taxistas e pelo passageiro, através da colocação de um QR Code que automaticamente, após a leitura, abre se o cara está regular, se ele fez vistoria, como é que ele está. E isso é a tecnologia a serviço de vocês. Então, se o cara é pirata, eu vou abrir lá. Vai mostrar qual é o carro dele, qual é a foto, qual é a cara do sujeito, quem é o auxiliar dele. E aí, eu vou conseguir, como taxista, ver se o cara é pirata ou não. Eu vou conseguir, como passageiro, ver se o cara é pirata ou não. Denunciar. Então, já abre o site lá e já denuncia. Porque talvez ele não vá nem ter. Não, ter ele pode ter, mas ele não vai conseguir abrir o site oficial. Então, vejam, há uma série de coisas para ser agregadas à profissão. Essa profissão ela tem um futuro brilhante se a gente conseguir botar ela no rumo certo, se a gente conseguir, e já está conseguindo, porque houve uma mudança da cultura, da categoria, da mentalidade muito grande nos últimos 2 anos, muito grande. A gente vê taxista com visão mais empreendedora, a gente vê taxista, ao invés de escolher o carro mais barato, pegando um carro melhor, e não só o carro em si, não é uma questão só de carro, mas buscando dar um atendimento mais personalizado, mais adequado, trabalhando com todos os aplicativos. Então, tem um aplicativo da prefeitura, vai sair, beleza, é mais um, né? É mais um, não vai poder ser o único, né? Tem opções, e na verdade, o importante é estar em todos os canais, é captar todos os canais, e ter o domínio, principalmente, dos canais que interessam mais a vocês. Esse é o caminho, né? E cada vez mais construir uma visão de classe, fortalecer, talvez, essa iniciativa que é o CRT, ainda está muito incipiente, ainda está muito, muito aquém do que precisa, mas é o caminho, porque eu acho que eu não gostaria que o governo me fiscalizasse, sinceramente. Acho que o Felipe agora, que é colega, também não. Eu prefiro que a OAB me fiscalize, eu prefiro tratar com os meus iguais, né? Mas essa é uma conquista que a minha profissão tem e que a de vocês tem que conseguir. Isso tem que ser pauta 1, né? Esse é o caminho. Góes, considerações finais para a gente... Eu falei de 2 partes. A primeira é essa da questão da conceituação do que vocês têm que se reinventar, que foi trazido aqui, e a questão da tecnologia. O Uber entrou por 2 lacunas, né? Uma delas, o Abdu falou aqui que ele não conseguiu tanta penetração, porque a tecnologia já existia, e a segunda foi a lacuna da abertura que existia em alguns serviços que poderiam ser melhorados. Então, com relação à questão da tecnologia, eu trago aqui à tona, inclusive a Prefeitura está fazendo movimentos para isso, para se criar um aplicativo único, e eu, conhecedor, e sei quem são os concorrentes da Taxi Machine, sei todos que estão nesse mercado, e eu digo para vocês, hoje já é possível se fazer algo integrado e saber onde estão todos, ou a grande maioria dos táxis, de cooperativa inclusive, que usam o aplicativo, já tem essas localizações, e a gente pode fazer algo, em vez de ter um aplicativo que seja dominado por uma empresa, ter um padrão de tecnologia que todas as empresas que desenvolvam aplicativos tenham que se adequar a esse padrão de tecnologia como a Prefeitura quer. Perdão, Góes, só para deixar muito, muito claro aqui, não é que vai ter um monopólio de um aplicativo público, é que a ideia desse aplicativo é permitir a importação e exportação de dados de uma forma inteligente, integrada com a municipalidade, para que se consiga planejar e que se consiga avaliar o serviço de táxi na cidade. É isso que tem que acontecer. Perfeito. Tá? Quantos quilômetros roda, quanto tempo fica parado, quantas reclamações recebe, avaliação, elogios, enfim, e por aí vai. É isso que a gente tem que fazer. Só para registrar, na nova lei, o Breno tem que ir, né, também está com compromisso, mas enfim, só para registrar, na nova lei, é livre a utilização de qualquer tecnologia, mas todas elas, sem exceção, têm que enviar informações para a Secretaria. Significa que, quando eu avaliar no aplicativo da Taxi Machine, ou no Vadtaxi, ou no Avinor, não me interessa qual, ou no do Play Taxi, que está surgindo agora, das cooperativas, vai ter que chegar lá na Secretaria. Ou seja, a fiscalização ela vai estar muito mais ativa, né? E vou dizer que talvez essa inserção lá no projeto de lei, pelo avô do Felipe, tenha salvado o projeto de aplicativo
da prefeitura. Porque, sinceramente, o que ia acontecer? Eu sou taxista. Pô, vou botar que eu estou ocupado, que eu vou ficar sendo fiscalizado pela prefeitura? Se eu sou lá dos ruins. Não, estou ocupado. Nunca eu vou pegar uma corrida pelo aplicativo da prefeitura. Agora não tem opção, meu amigo. Ou eu saio dos aplicativos e fico fora do mercado, ou eu vou ter que me enquadrar no padrão. Essa é a questão. Eu vou ter que brigar a cada momento para receber uma qualificação boa do meu cliente. Isso vai promover, a gente espera, né? Isso foi uma discussão que saiu também de vocês, né? Veio da base no momento de construção dessa lei, uma mudança de cultura profunda, né? E a gente vai conseguir inovar nesse mercado cada vez mais. Breno, para as considerações finais, para a gente encerrar. Um minutinho, 30 segundos para concluir. Não, ok. Então, eu dizer que a tecnologia está aí, a gente consegue melhorar com essa tecnologia, parabenizar aí por essa inserção, porque eu acho isso fundamental. E dizer que eu acredito particularmente muito na classe e que tem tudo para virar o jogo e fazer bonito, mesmo com o Uber. Corrigindo, a classe não tem tudo. O Uber vai quebrar aqui no Brasil. Ela já está mudando. A classe ela já está em mudança. Ela já está num processo de melhoria constante. Isso é o bacana de vocês. Vocês observam o problema e sabem buscar a oportunidade. A oportunidade está na frente. É vocês se juntarem, é vocês cada vez mais estarem unidos como categoria para mostrar não somente ao poder público, mas mostrar à sociedade também que são bons. Quero deixar claro que eu estou no governo do Estado hoje. Já passei pela Secretaria Municipal. Já fizemos muitas ações com vocês. Tentamos lá na época revitalizar todo o processo de modelagem do táxi. Tivemos nossas dificuldades, alguns dos nossos projetos não vieram a acontecer, que era todo esse mecanismo de informatização. Nós conseguimos avançar com referência ao táxi especial, que era a mudança das cores, uma padronização para trazer uma harmonização, para que sim a prefeitura, uma vez todo esse processo tivesse sido alterado, começar a fazer a divulgação da categoria. Porque hoje vocês têm 2 modelos de táxi. Tem o especial, o executivo, quer dizer, corrigindo, executivo. Não, 3 agora com acessibilidade, tem toda a razão. Mas isso não foi na nossa época, isso foi agora. Então, então nós temos aí o especial, e nós temos o executivo, e nós temos o amarelo. No nosso projeto anterior, estava lá para poder ser feita a divulgação desses 2 processos. Ainda não aconteceu porque não houve a mudança por completo. Agora, o Rio de Janeiro, ele deu um tiro à frente. Nós já temos uma categoria preta, um executivo, que dá para poder ser bem recebida por qualquer outro tipo de aplicativo, desde que trabalhe com legal. O nosso ponto de vista lá atrás, eu acho que o que tem que ser feito hoje, quer trabalhar? Trabalha, entra como outro aplicativo qualquer, não tem problema, mas vai trabalhar com o legal. Hoje nós estamos no governo do Estado, queria deixar clara a nossa disponibilidade, estou aqui falando em nome do Osório, nós temos um compromisso muito grande com a categoria, afinal de contas nós viemos da Secretaria de Transporte, e hoje o táxi não é atividade regular do Estado, mas o Osório, nós temos um compromisso muito sério com vocês. Então você pode ter certeza que todo o apoio, toda a ajuda que for necessária por parte do governo do Estado, e eu só garanto que nem o senador Dornelles, o vice-governador e o atual governador Pezão, nós não vamos medir esforços para poder ajudá-los. Tivemos a última reunião, teve itens a serem levantados, itens a serem discutidos, e estamos trabalhando isso já internamente dentro do governo do Estado para poder buscar uma solução e uma ajuda com vocês, tá bom? Eu vou ter que me ausentar, eu vou pedir desculpa. Diga, meu amigo, você pode falar? Claro. Não é que a gente não focalize, entenda. São os direitos e deveres sobre a regulamentação. Governo do Estado hoje, governo do Estado não regulamenta a atividade municipal. O direito e o dever da regulamentação, fiscalização, isso é do município.
O governo do estado, eu coloco o Detro, porque o Detro ele tem um convênio com o Detran, e o Detro também tem um convênio com a Secretaria Municipal de Transporte, ou melhor, com o município. Não só com esse município, como dos 92 municípios nós fechamos um convênio, porque uma vez que nós saímos da Secretaria, começamos a ver a dificuldade de vocês, que estavam sem fiscalização, sem ninguém na rua olhando por vocês, nós nos sentimos na obrigação, sim, de fazer esse convênio e colocar o Detro na rua para poder ajudá-los a coibir o irregular. Sim, fizemos ontem à noite. Apreendemos 4 irregulares. Quatro carros irregulares. 2 eram táxis verdadeiros, ou melhor, dos 4, deixa eu só lembrar aqui, dos 4, 3 eram verdadeiros, 1 era de placa cinza completamente pirata, e dos 3, placa cinza, não, desculpa, placa vermelha, mas o carro era cadastrado como placa cinza, tá? Carro preto, placa cinza, amarelo, com taxímetro, tudo bonitinho. Esse rodou. Agora entenda, o pirata também é o táxi regular, que está proibido para rodar, ou porque ele foi lacrado, ou por qualquer outra coisa que ele não pode rodar, não pode transportar passageiro. Esse também é um táxi pirata. Então os outros 3 eram táxis que tinham, mas estavam sem vistoria, sem nada, com um monte de lacre, um monte de coisa que foi recolhido. O Breno estava me dizendo que eles continuam com ordem de apreender o veículo particular. Olha só, o Detro, ele faz a atividade de combate à atividade irregular, seja ele placa cinza ou placa vermelha. A atividade de combate ao irregular, por parte do Detro, permanece. Nós temos, sim, as limitações de Uber. Uma vez apresentada a liminar na hora da abordagem... Se ele não provar... Na hora da abordagem, este é liberado por causa da liminar, que não tem como você fazer. Agora, se for placa cinza e for pego fazendo atividade irregular, é um carro fazendo atividade irregular, ele vai ser relevado de qualquer forma. Eu tive no Detro essa semana, Breno. Sim, é o pirata, é uma atividade. Eu vou falar para você, olha só. Isso é uma outra questão que tem que ser tratada no município. São coisas, entendo, eu quero deixar claro. Eu tenho 92 municípios para poder gerenciar. Eu tenho 92 prefeitos que pedem ajuda do Detro para poder ajudar na fiscalização interna. Tudo bem que hoje o corpo do Detro ele é muito mais robusto na época do que a gente tinha no município. O nosso convênio com os municípios é justamente porque nós sabemos a dificuldade que os municípios têm nas suas fiscalizações. E como nós temos um compromisso com a categoria do táxi, nós colocamos o Detro para poder fazer esse tipo de trabalho. Tá? Bom, senhores, gente, eu vou ter que pedir, eu vou ter que me ausentar. E a gente vai encerrar, na verdade, porque já passamos do horário e muito. Eu queria agradecer a todos aí, né? Pedir desculpa se alguma colocação que eu fiz não pareceu boa, e agradecer principalmente a participação, né, dos convidados, e eu tenho certeza que foi bem enriquecedor aí, né, que a gente discutiu. Acabou trazendo esse assunto chato, né, que está aí em voga, mas acabou trazendo também uma série de assuntos de inovação, de caminhos para a gente tratar aí, de seguir, de melhorar, para garantir não só uma sobrevivência, mas um crescimento de qualidade, de condição de vida, né, para o taxista. Tá certo? Eu agradeço a todo mundo aí, muito obrigado mesmo.